Bem, meninos, vou-vos explicar aqui um pouco os conceitos básicos da função composta. O que é então a função composta? A função composta é uma aplicação sucessiva de várias funções. No caso concreto do vosso programa, vamos apenas aqui falar da função composta de duas funções. Vamos, por exemplo, pensar na função f composta com g e vai-se representar assim. Eu já vou explicar exatamente o que é isto. Isto será a nossa função f composta com g. Lê-se f composta com g. Também se pode designar por f após g. E esta na prática é aquela que nos vai ajudar e aquela que nós vamos dizer com mais frequência. Porque na prática é isto que vamos fazer. Vamos fazer o f após fazer o g. Já vamos ver o que isto significa. Também há uma designação que é g seguida de f. Eu estou-vos a dar aqui vários sinónimos porque em diferentes manuais pode aparecer de diferentes formas. Então, vamos aqui dar um exemplo. Vamos imaginar que a função f é dada aqui por estas correspondências que eu vou ver. A função f e vamos aqui considerar a função g. Que números é que eu hei de colocar aqui? D, E, F. Vamos colocar aqui estes elementos. 1, 2, 3. Esta é a minha função g. E vamos supor que eu vos pedia a f após g de d, por exemplo. Então, f após g de d. Reparem, se é f após o g, vamos aplicar primeiro o g. Vamos então determinar o g de d. Então, o g de d é 1, correto? Então, se o g de d é 1, a seguir vamos aplicar o f. E vamos ver o que é que corresponde o f de 1. O f de 1 é a. Então, o que é que nós fazemos na prática? Fazemos o f do g de d. O g de d é 1. Então, depois vamos terminar o f de 1, que é a. Então, f após g de d é a. Reparem, imaginem que eu vos pedia o f após g de 1. Ora, novamente, se é f após g, primeiro aplicamos o g, vamos terminar o g de 1. Mas o 1 não pertence ao domínio da função g, correto? Então, o 1 não pertence ao domínio da função f após g. Não é possível determinar. Pois, o 1 não pertence ao domínio de g e, em particular, não vai pertencer ao domínio de f após g. Correto? Assim como se eu vos pedisse para determinar o f após g de 2, de 3, nada disso era possível determinar. Muito bem, então aqui já começamos a ver uma questão importante, que é o domínio da função f após g, não é? Tem que ter aqui cuidado com o domínio de g. Vamos imaginar, agora eu vou alterar aqui este 3, porque me dá jeito para vocês verem uma coisa, que eu colocava aqui 4. Ora bem, se eu vos pedisse o f após g de f, muito bem, então eu iria determinar o g de f, não é? O g de f é então 4 e, portanto, a seguir ia fazer o f de 4. Mas 4 não pertence ao domínio de f. Portanto, há aqui várias coisas a ter em consideração
quando nós pretendemos determinar a imagem de um certo objeto na função composta. Portanto, não só temos que ter atenção ao domínio da minha função, neste caso G, não é? A função que eu aplico primeiro, como também a imagem que eu obtenho por esse objeto tem que pertencer ao domínio da função f, correto? Então, isso teremos de considerar para o domínio da função f após g. Portanto, vamos colocar aqui essa nota que é extremamente importante, que é o domínio da função f após g. Portanto, vou colocar aqui a reter, que aquilo que vocês têm mesmo de saber, o domínio da função f após g. Como é que será então o domínio? Será constituído pelos objetos que pertencem obrigatoriamente ao domínio de G, correto? Mas, para além disso, ou seja, x pertence ao domínio de G, tal que, podemos colocar assim 2 pontos, a imagem deste objeto tem que pertencer ao domínio da função f. E assim temos então o domínio de f após G. O que é importante também não esquecer? Que o f após G de x é determinado fazendo o f do G de x. Portanto, começamos por determinar a imagem do x por meio de G e depois disso determinamos a imagem por meio de f dessa imagem. Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo com funções em concreto, está bem? Vamos imaginar que a minha função f era definida por x ao quadrado e a minha função g é definida por 3x menos 1. Vamos imaginar que eu queria determinar f após g de 2. Então, se é f após g, primeiro tenho que determinar o g de 2. F do g de 2. Como é que eu faço isso? O f de g de 2 será o f, vamos terminar aqui à parte, g de 2. 3 vezes 2 menos 1. 6 menos 1 que dá 5. O f de 5. Qual é que é o f de 5? É fazer 5 ao quadrado, que dá 25. Mas vamos imaginar que eu queria ao contrário, que eu queria fazer o g após f de 2. Então fazia o g de f de 2, ou seja, calculamos aqui à parte o f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4, portanto o g de 4, que dá 3 vezes 4 menos 1, ou seja, 11. Muito bem, qual é a alternativa? Também podemos pensar na expressão geral, não é? Da função f após g e g após f, ou seja, como é que ficaria f após g de x? Ora bem, é fazer o f do g de x. No lugar das imagens do f, que é x², vamos colocar o g de x, que é 3x menos 1. Portanto, ficará 3x menos 1 ao quadrado. E se eu quiser fazer o g após f de x? Então, será g de f de x no lugar da imagem do g, que há aqui o x, colocamos o x². Portanto, ficará 3x² menos 1. E pronto. Basicamente é isto que temos de saber fazer com a função composta.